500 naves e que sempre aqui tiveram no nosso sistema solar, antes sequer da própria existência dos humanos aqui na Terra. Pronto. Eles decidiram pegar numa 13 Atlas para meter medo às pessoas, porque houve todo um trabalho, já há muito tempo, desde a época do Hollywood, de filmes para meter medo sobre a realidade extraterrestre. Alien vs Predador e tudo o que é alien e tudo o que vem de fora do planeta, que é mau e que é para atacar a humanidade, quando eles sempre aqui estiveram. Os humanos não foram os primeiros a pisar este planeta. Sempre aqui tiveram raças intraterrenas, intraoceânicas, etc, etc, etc. E gente de fora, nas naves, a vigiar, a controlar, a manipular, desde sempre. Então, a ideia aqui é, pega-se de uma nave aleatória, que eles já rastrearam montes delas, além do 13 Atlas, e rotas comerciais dessas naves também. Pega-se numa delas para meter medo, para poder convencer a humanidade que existe um ataque externo, porque já estão a dizer que tem más intenções, julgam que ser extraterrestres negativos, etc. E com esse medo implantado na humanidade, conseguem fazer assim com que convençam as pessoas que a melhor ideia é a nova ordem mundial. Um governo único, força militar única para combater uma força externa que não existe. Para poder implantar a moeda única, para poder implantar até mesmo religião única, tudo de forma a controlar pelo medo, para variar. Que sempre foi assim. A palhaçada em 2019 foi a mesma merda. É sempre pelo medo. E a pessoa que baixar a frequência pelo medo é abduzida e chipada por esses mesmos extraterrestres. Então o que é que acontece? Isto acontece desde sempre, não é uma coisa nova. As abduções sempre aconteceram. Então inventa-se guerras, Covids, inventa-se 13 Atlas e o caraças para as pessoas terem medo, em vez de educarem as pessoas, obviamente, que eles nunca vão fazer isso, porque toda a vez que a pessoa baixa a frequência, gera hormonas que lhes dá jeito para eles consumirem. É simples assim. As pessoas são todas abduzidas por medo, stress, etc, etc. E nem sequer fazem ideia, porque eles têm tecnologia para apagar a consciência depois da abdução, e a extração de hormonas não é preciso bisturi, não é preciso corte. Um laser faz isso. Existe até a Zim, como é que se chama aquela empresa de tecnologia, ganhou o prémio Nobel porque conseguiu desenvolver um microscópio laser que consegue mover átomo por átomo e cristalizar, tipo impressora 3D, por trás de seja que estrutura for, seja pele, seja metal, aquilo que eles quiserem. Desenvolveram uma guitarra elétrica 1000 vezes mais pequena que um pelo humano, funcional, que toca. Isso é nanotecnologia. Os implantes já existem há muito tempo. Se nós os criamos, então, lá em cima, nas naves, temos muito mais tecnologia do que isso. Então, as abduções servem para extração de hormonas, material genético, óvulos, esperma, para dar continuidade aos projetos coloniais e de hibridização lá deles, para dar continuidade ao alimento deles, portanto, a reposição nutricional, controle nutricional e controle hormonal dos zetas, greys, draconianos, reptilianos, insetoides e até mesmo várias raças humanas e outras humanoides também, mamíferas também. Então, eles sempre aqui tiveram, eles fazem parte do governo, eles mandam nisto. O SGS é composto por várias raças também, não é só humanos. O nosso governo também. E quem baixar a frequência é abduzido por essa gente. Então há que elevar a frequência, há que não ver essas porcarias, há que meditar, há que controlar a situação para não ter medo. Então eles querem manipular as emoções. Se querem manipular as emoções, então temos que ser nós a manipular as emoções para não sermos afetados por isso. É para isso que serve a verticalização. Quanto mais conhecimento, mais a pessoa sabe navegar nesta situação complicada. É para isso que serve as práticas internas, a meditação, etc, etc, para a pessoa não vibrar nas notícias, nos medos, etc, etc.
Como estamos numa fase final de ciclo do planeta Terra, e isso significa resets a vários níveis, existem certas evacuações que têm que ser feitas, que eu já tinha falado disso em vários vídeos. Se eu tiver que abordar esse tópico outra vez, vamos estar aqui horas. Portanto, é rever os vídeos que eu já fiz no YouTube, tenho muito material sobre isso. Portanto, essas evacuações têm a ver também com estas naves. Porque muita gente que está aqui encarnado como humano pertence a esses grupos. Ou seja, antes de vir aqui para a Terra encarnar como humano, tínhamos um corpo. Esse corpo pertence a uma dessas raças. Portanto, o corpo original está numa dessas naves, tal como mostra no filme Avatar e no filme Matrix. Esse corpo extraterrestre é deixado em criogenia e a consciência é transferida para uma encarnação aqui como humano. E nós já temos essa tecnologia também, os Estados Unidos também já faz isso. Portanto, já dá para pegar no corpo desta dimensão e colocar dentro de um simulador onde a pessoa, a consciência é apagada, não vai saber que está num simulador, passa-se 80 anos para ela, do ponto de vista dela, no simulador, e para nós só passou 3 minutos a 3 horas, dependendo das configurações. O mesmo se passa aqui. 80 anos aqui, pouco tempo em criogenia para esse corpo que está fora do simulador. 2 horas mais ou menos, seria 80 anos aqui, para nós. Então o que é que acontece? Como estamos numa fase final de ciclo do planeta Terra, e existem interesses lá fora, porque existe um governo também a nível galáctico, a chamada Aliança Galáctica, que tem gente corrupta também. Portanto, a Aliança Galáctica não são seres de luz como as pessoas pensam e andam-se a conectar a arturianos e a pleiadianos a achar que são luz e não são. São a mesma estrutura política que a gente tem aqui na Terra, até porque são eles que mandam na estrutura política da Terra. Então eles têm interesses e conflito entre eles. Então o que é que acontece? O grupo dos rebeldes, que basicamente não necessariamente é um grupo à parte, é e não é. Temos a Aliança Galáctica, temos os corruptos da Aliança Galáctica, que se poderia chamar grupo dos rebeldes, e tens aqueles que totalmente contra, porque não concordam com as leis, com as diretrizes da Aliança Galáctica. Estes grupos querem ao máximo que o máximo possível de humanos baixe a vibração para que a colheita, que é feita por frequência, portanto a separação do joio e do trigo, seja mais, portanto, abundante para o lado dos grupos da chamada não-luz, que é esse o tal grupo dos rebeldes. Portanto, quem baixar a frequência pelos medos não é resgatado pelas naves que deveriam ser, e sim pelo grupo dos rebeldes. Porquê? Porque a Aliança, os grupos da Aliança, não querem gente retardada lá em cima nas naves, não querem uma maçã podre, por assim dizer, para não contaminar o pessoal lá da nave ou de outros planetas, que inclusive foi essa a razão pela qual este planeta foi usado. Instalado uma barreira de frequência para... É uma barreira eletromagnética, não um domo de vidro ou caraças, como os terraplanistas dizem já agora, para apagar a consciência das pessoas que encarnam aqui, para gerar, portanto, processos de lavagem cerebral, para tentar criar um planeta escola, porque se vieram aqui parar ao planeta é porque estavam já psicologicamente, mentalmente e emocionalmente mal. Portanto, da mesma forma que aqui esses simuladores dos Estados Unidos, eles querem deixar de ter prisões e prisioneiros e usar os simuladores para os prisioneiros terem esse tipo de experiências para ver se em algum momento eles se harmonizam, é exatamente a mesma coisa que está a ser feito com este planeta. Então, os exilados da Grande Guerra de Orient são os que vieram ser colocados aqui neste planeta, apagando-lhes as memórias, para ver se aqueles que se harmonizassem pudessem ser resgatados de volta às suas naves respectivas. Mas a maioria não se está a harmonizar. Não se trata de ser boa pessoa porque pode estar no medo, nos stresses, facilmente influenciável pela matriz de controle. Seja televisão, política, religião, narrativas de modo geral. E essa é a matriz de controle. Essa matriz de controle foi implantada pelo grupo dos rebeldes. Para que assim a aliança não lhes interesse resgatar aqueles que era suposto resgatar. Porquê? Porque estão doentes da cabeça. A maioria dos humanos está doente da cabeça do ponto de vista da aliança. Então, quem é que vai ter mais colheita? O grupo dos rebeldes. E estamos a falar de raças bem agressivas, de extrema-direita, no sentido em que controle total.
no sentido em que ninguém pode fazer nada, é algo semelhante ao conceito de nova ordem mundial. Então as pessoas já são escravas e não se apercebem. Nesses ambientes vão ser ainda mais sem se aperceber, porque esse tipo de raças tem tecnologia para, numa pequena pen, recolher a rede neural, que vocês chamam de alma, dos humanos todos deste planeta. E isso dá-se por frequência, não significa que eles vão fazer isso com todos, mas sim com aqueles que estiverem na frequência que lhes interessa, os escravizáveis, os que estão dentro da matriz de controlo. Recolher a rede neural de todos os humanos que lhes interessam numa pena, vão para os mundos lá deles, abrem o simulador outra vez e põem o programa a correr. Isso significa, as tais almas penadas, são pessoas que daqui para lá nem sequer se vão perceber que morreram, nem sequer se vão a perceber que foram transferidas para outro simulador e vão continuar a ser escravos permanentemente de uma matriz de controle lá deles. Que não tem tendência para melhorar, obviamente, que é mais ou menos a situação que se passa neste planeta. Então eles vão replicar, dentro dos interesses deles, um simulador para transferir a colheita deles. E a colheita dá-se por frequência. Está abaixo dos 63% do quociente de energia em energia harmónica. Então, colheita do grupo dos rebeldes. Isso significa mundos primitivos, mundos de escravatura, alimento para reptiliano, etc, etc. Está acima dos 63, está verticalizado, sabe o que é que isso realmente significa e fez a conexão para o despertar do corpo criogénico? Então, despertou no corpo criogénico, quando for o momento da morte. Significa então que sai do simulador e segue a sua jornada de volta àquilo que já era, às suas funções originais na nave respectiva. Simples assim. Então, esta história toda, o 13 Atlas e já agora o apagão, essa coisa toda, sempre foi simplesmente mais uma narrativa, assim como as guerras são, os vírus, etc, etc. Tudo serve para medo. E todo o medo serve para gerar hormonas que lhes interessam nas abduções. É simples assim. E para conseguirem também, em termos da nossa civilização, imporem aquilo que eles querem, que é o domínio e o controle. Sim, mas isso que vai claro que gerar está implícito naquilo que já foi... Claro. Que vai gerar ainda mais hormonas. Então, o I3 Atlas é uma nave, não um cometa? É indiferente que seja. É uma nave, mas e pode até não ser nada, pode ser apenas uma holografia. Mas é uma nave. Há muitas naves e há muitos cometas. Sim. E há muitas holografias também. O Elon Musk não enviou o Starlink para o espaço. Essa tecnologia tem a capacidade de... tem a mesma função de uma impressora 3D. Claro. Então, pegarem naves reais que existem e usar a narrativa que vem aí para fazer mal. Por outro lado, criar hologramas para fazer aparecer coisas nos céus, tudo isso serve para meter medo. Meter medo, baixar a vibração. Sim. E por aí fora. É uma bola. Okay. Portanto, não significa com isso que não haja realmente extraterrestres que têm o interesse de fazer mal, mas não é uma invasão. O mal já está feito. Desde antes desta civilização ter começado, quanto mais. O mal tem a ver com a forma como eles se infiltraram no governo, nas religiões. Esse é o mal. Não uma invasão externa. A invasão já foi feita, já é interna há muito tempo. Essa é a diferença. Então, há que cuidar da frequência para estar na colheita dos grupos da luz e não dos grupos da não-luz. Uhum. Que é muito relativo. A Aliança Galáctica lá está. Não é os grupos da luz, mas as pessoas usam esse conceito nos grupos de espiritualidade e religião. Ok. E a questão do apagão? Nada tem a ver com... Quer dizer, nada tem a ver porque não tem nada a ver com a nave, mas é também no sentido de colocar medo. Assim como foi a questão da pandemia, assim... Tudo isto tem tão vindo simples a quanto ser isto. testes. Sempre houve tecnologia, o Tesla, etc, etc, para que energia não faltasse, para que a energia fosse livre,
Sim. etc, etc. Então, todas estas jogadas, isso inclui abafar esse tipo de tecnologia, o acesso a essa tecnologia, inclui fingir que não temos eletricidade para toda a gente. Tudo isto são jogadas, ou seja, teatro. Assim É não como ligar a esse teatro. Então não interessa saber nada sobre o T2 e Atlas, não interessa saber se o apagão foi teste, se foi propositado. Isso não interessa para nada. O que interessa é não viver esse teatro. O pessoal que está lá na tribo não tem acesso à televisão, estão felizes, estão bem. As pessoas que estão ligadas a estes aparelhos de merda, à televisão, etc, etc, têm acesso à informação, então, e desinformação, então estão no pânico, no stress, nos medos. Então há que saber navegar na matriz de controle, há que saber receber uma informação sem ter medo. Mas as pessoas vão me chamar alarmista. Qual é o problema? É que se eu não alarmar, as pessoas não despertam a consciência, colheita de reptiliano na mesma. Se eu alarmar, aí tens os dois. Aqueles que ouvem e panicam na mesma, e aqueles que vão saber ter mestria para ouvir, despertar a consciência e fazer o que tem que ser feito, o trabalho interno. Resume-se a isso. Essa é a separação do joio e do trigo. Sim, e este planeta foi criado, vamos lá, colonizado para fazer essa separação do joio e do trigo. Sim, o planeta foi usado, não era esse o propósito ao início, mas eventualmente com os problemas políticos da Aliança acabou por ser utilizado sem autorização, mas assim foi feito, para a distribuição dos exilados aqui para a Terra. Foi quando puseram aqui a Lua, há 18 mil anos atrás, e antes disso também já havia outros problemitas. A pergunta foi o quê? Este planeta foi utilizado? Isso foi criado, ou neste caso, não colonizado para Sim. fazer esta separação. Exatamente. Portanto, isso tem a ver com os exilados da Grande Guerra de Orion, que é uma guerra literalmente tipo Star Wars, Star Trek, como quisermos chamar, e esses exilados que foram colocados... já agora, os criadores do Star Trek foram perseguidos e ameaçados porque já estavam a despertar muita gente. Então, aquilo é real. Tudo aquilo que está ali é real. As pessoas vão perguntar, como é que eu sei? Vejam os outros vídeos. Já expliquei que para mim estar nas naves é normal. Visitar outros planetas é normal. E interagir com outros extraterrestres é normal. Portanto, não têm que ver isso como uma verdade, ou está a mentir, não está. Não. Nós aqui na escola ensinamos ferramentas para visão remota, como fazer uma saída do corpo e conectar com essas naves, ver o que está lá, espiar. E aí vocês tiram as vossas conclusões. E desenganem-se porque nada tem a ver com o uso de drogas, não é? Porque as pessoas gostam muito de Quem usar drogas nesta escola já está chumbado, acabou. Ou a pessoa que usa drogas quer mudar e a gente ajuda com os programas de detox, de desprogramação, de desobsessão, porque muitas vezes os obsessores estão a influenciar os pensamentos da pessoa para que ela continue a usar. Ou a pessoa está numa de mudar, ou se não está numa de largar as drogas, já chumbou. Então podem dizer à vontade que nós aqui que é drogas o caraças. Não, não é. Mentira. Sim. Tudo pode ser feito através de meditação e outras técnicas, como acho que eu acabei de exemplificar, saídas do corpo. E só percebe quem experiencia. Quem não pratica não vai experienciar, não vai compreender. E como em tudo é preciso a pessoa ter vontade e praticar, porque não é de um dia para o outro. Sim. Assim como ir ao ginásio não é de um dia para o outro que se vê resultados. É exatamente a mesma coisa. Portanto, é por isso que a gente criou os cursos aqui da escola, para as pessoas aprenderem a fazer esse tipo de técnicas, compreenderem a matriz de controle, não só da fisicalidade. O pessoal que acha que está fora da matriz de controle, 99% daqueles que acham que estão fora, na verdade, estão dentro da matriz de controle. Porque a matriz de controle é multidimensional. As pessoas têm que estar à espera de como enfrentar a matriz de controle após o desencarne. E no plano astral também existe matriz de controle. Então, é isto que as pessoas não pensam. Entender como é que funciona o universo. Como saltar desta realidade péssima para uma mais harmónica. É só isso. Obrigada.